Eu já vou começar te falando aqui, sem medo de estar errada, que esse é um dos assuntos mais temidos, mais temido e desejado ao mesmo tempo, porque todo mundo tem essa interrogação e esse medo na mente, no coração, na vida. Pessoas como eu. Se você é como eu sou, não sei se você conhece minha história ou não, mas o processo de venda para mim sempre foi muito doloroso, por causa da minha timidez, por causa do meu jeito de ser mais recluso. O processo de venda para mim, venda indireta, que é quando você precisa apresentar o produto e oferecer ele para as pessoas, sempre foi de muita dor para mim, tá? Eu digo isso sem medo e sem vergonha, porque você precisa superar algumas coisas para conseguir enxergar o que de fato acontecia. E eu tô vindo aqui com esse tema para te mostrar as estratégias que eu usei. Tem um mosquito rodando aqui na minha cabeça. E eu tô aqui hoje para te mostrar as estratégias que eu usei. Sim, foi exatamente coisas que eu usei para amenizar essa dor e facilitar esse caminho. Porque afinal não adiantava só eu ir para a cozinha e produzir os meus brownies. Eu precisava vendê-los, né? O Pedro, meu parceiro, fazia esse processo também comigo, mas se você quer expandir, quanto mais mãos você tiver na execução e no processo, mais rápido você chega lá. Primeira coisa que eu fiz para poder vender sem dor e sem timidez. Experiência. Rapidamente, quando eu e Pedro decidimos expandir o nosso negócio indo para a rua, rapidamente eu tratei de pensar em como vou fazer isto. É fácil para o Pedro, porque ele é o oposto de mim, mas para mim sempre foi muito difícil. E eu pensei e falei, eu preciso apresentar uma proposta para o Pedro. E ela tem que ser bem montada, porque tem que fazer sentido, né? Então, sentei e eu falei, temos um lema que é nosso e que a gente vai colocar na nossa camisa estampada, que é experiência. Viva a experiência. Foi daí que surgiu a ideia e que facilitou todo esse processo para mim. Nós realmente temos um uniforme, uma blusa da Pralinê, antiga Pralinê, né, amor? E atrás a gente tinha escrito, hoje é Expert. Atrás a gente tinha escrito Viva a experiência. Você já teve uma experiência Pralinê hoje? Nós viramos o jogo. Rapidamente eu consegui explicar para o Pedro qual era a ideia. A ideia não é oferecer um produto para venda. Eu quero oferecer essa experiência para você. E você tem que ser estratégico. Se você quer oferecer uma experiência, ela tem que ser de graça. Ou seja, foi o primeiro investimento que eu precisei fazer para poder superar isso e alavancar o meu negócio. Nossa, Jéssica, quanto vai me custar esse investimento? Cara, é coisa baratinha, eu te garanto que vale a pena. Eu vou te dar um exemplo prático e rápido, mas eu vou te dar uma sugestão antes disso. Salva esse vídeo porque você vai precisar. Seja para mostrar para o seu primeiro revendedor, para sua irmã que vende, ou para poder olhar e ouvir esse vídeo e entender que isso é possível, porque eu passei por isso e eu superei e eu consegui. Então, eu sugiro que você salve, que você compartilhe com pessoas que são tímidas e precisam passar por esse processo de venda tranquilamente, em paz e com coragem, tá bom? O que eu fiz? Falei, Pedro, vamos pra rua então. Fizemos alguns brownies, eles estavam ali numa sacolinha, nada totalmente à vista, porque o que tínhamos à vista era outra coisa. Nós fizemos alguns mini brownies lindos, aparentemente a estética deles era bem chamativa e literalmente eu consegui com facilidade apresentar a ideia de experiência, porque uma experiência tem que ser uma experiência, tem que ser algo que vale a pena, tem que ser algo marcante, afinal é isso que se dá uma experiência. Então a gente trabalhou muito para poder pensar em todo o contexto e como fazer com que aquela pessoa percebesse que a experiência gera a oportunidade. E a oportunidade que o seu cliente vê é o que vai gerar a sua venda. Sem dor e sem timidez. Sem dor e sem timidez. Uma caixinha com mini brownies e a gente chegava e ao invés de oferecer, perguntar se ele queria comprar um brownie, a gente oferecia um mini brownie para que ele experimentasse sem compromisso. Quem não quer, pós-almoço, nesse comércio, experimentar um mini brownie? Fala comigo, amor. Até eu, gente. Dá muito certo essa estratégia, a Jéssica vai detalhar para vocês, mas é supimpa. Gente, não tem muito o que detalhar na verdade. Se você já pegou aí o espírito da coisa, o espírito da experiência, tá muito fácil. Seja um pouquinho criativo e pense como que você vai transmitir a ideia da experiência. E não é só uma ideia, tem que ser realmente algo, tem que ser uma missão da sua empresa, não é não, amor? Basicamente, essa é uma estratégia de abordagem do cliente.
Então você vai abordar ele não oferecendo um produto, mas oferecendo uma experiência e logo após uma oportunidade de ter mais daquela experiência. Quando o Pedro diz logo após, não significa que você vai entregar para ele e falar assim, eu tenho para venda, você quer comprar? Não. Ele vai fazer isso automaticamente, caso ele queira, caso ele tenha dinheiro naquele momento. Sem dor e sem timidez. Lembra do que eu disse? Em momento algum você chega e fala para ele assim, você quer comprar? Custa tanto. Não, isso não existe no processo que nós criamos. Então, viva a experiência. Era o nosso tema, era o nosso lema, a gente foi para cima. Você oferece, o cliente experimenta, ele saboreia, ele vai te agradecer. E nós temos algo bem intrínseco em nós, seres humanos, que é o gatilho da reciprocidade. Mesmo que você ache que não, os estudos te provam que sim. Quando você recebe alguma coisa de graça, 0800, em algum outro momento, a sua mente vai querer retribuir aquilo que você recebeu daquele alguém. Então, aquele cliente vai comprar de você. Pode não ser agora, pode ser mais tarde, ou pode ser naquele exato momento. Ele pode simplesmente experimentar e falar assim, quem são vocês? Vocês têm cardápio? Como são os produtos? É a sua chance para poder se apresentar e deixar a venda acontecer naturalmente. E sabe por que ela vai acontecer naturalmente? Porque você ofertou, não ofereceu. Você ofertou aquele mini brownie ali sem custo para ela e eu tenho certeza que se for aquele brownie de qualidade, como a gente sempre fala, tá na mão, tá no amor. Não subestime essa técnica, isso não é gasto, é investimento. É investimento e é tão pouquinho, né? Poxa, às vezes o que você distribuiu de mini brownie ali para 20 pessoas, 3 pessoas que comprarem, 2 que comprarem, já liquida todo esse investimento. Tá? Então, vale muito a pena. De verdade, de todas as 5, para mim, essa é a estratégia mais foda, que mais dá retorno, que mais faz com que facilite o nosso processo aí na hora da venda. E a que mais te ajudou naquele período? Que mais me ajudou, sem sombra de dúvidas, tá? Outra coisa, gente, que é muito aliado a isto, é a apresentação. E quando eu digo apresentação, não é só do seu produto. É óbvio que ele tem que estar esteticamente incrível. A embalagem não pode ser aquelas embalagens de plástico muito maior do que o seu produto, com uma fita nada a ver amarrando. Afinal, fita também é um custo que você tem que acrescentar no preço do seu produto. Tenha uma embalagem simples, uma embalagem que seja mais clean, nada de cor, porque o seu produto é que tem que estar vistoso e tem que estar à mostra. Então, quando eu digo apresentação, além de ser do seu produto, eu estou falando de você também. Você não vai estar andando de chinelo com o cabelo todo desgrenhado, ou você precisa estar apresentável. Por quê? Eu tendo a receber e a aceitar uma boa experiência, se eu tenho já uma boa experiência ao olhar para você. Se eu vejo que você é apresentável, se eu vejo que você está ok, está legal, está limpo, as unhas estão limpas, é sobre isso que eu estou falando. É um conjunto. Se uma dessas coisas falharem, isso aqui também falha. E principalmente a experiência falha. Como eu disse para vocês, tem que ser um lema da sua empresa. E para esse lema funcionar, tem que estar tudo redondo. Manda. É importante ressaltar que nós não estamos falando aqui do feio ou bonito, de estética, aparência, nada disso. Nós estamos falando de apresentação. A apresentação nada mais é do que alguns pré-requisitos que todo bom vendedor tem que ter. Sim. Estar alinhado, tem que estar com roupas, né, bacanas, nada sujo, rasgado, as unhas, o cabelo. Você lida com a sobre limpeza, né? Sobre limpeza. Acho que limpeza resume a palavra que a gente quer usar e que o Pedro está explicando, tá? Não é se eu sou feio e você é bonito, não. É sobre estarmos limpos, estarmos bem apresentáveis. Não é sobre a marca da minha blusa ou a marca da sua blusa. É simplesmente sobre ela não ter um belo de um rasgo ou não estar suja. Eu acho que isso todo mundo consegue, né? E isso, automaticamente, quando você se sente bem apresentável, isso aumenta a sua autoconfiança. Com certeza. Isso aumenta a sua autoestima e você vai conseguir diminui sua timidez. E você vai oferecer uma experiência de fato, porque você não está incomodado com nada. Você se sente confiante a entrar em qualquer tipo de loja, independente do cliente que aquela loja receba. E quanto mais alto o poder aquisitivo deles, maior a sua chance de fazer com que eles tenham uma excelente experiência para virar clientes fiéis. Afinal, esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo. Tudo é estratégia, hein? Oportunidade. Eu já soltei lá atrás para vocês. Como que acontece aqui o lance da oportunidade? É exatamente aonde a venda costuma acontecer. Quando você ofereceu a experiência, eles experimentaram, algumas pessoas, a pessoa sabe que, às vezes, gente, tem pessoas que são como nós, se você tá aqui até agora é porque você é como eu, que é tímido, e se eu trabalho em algum lugar e chega alguém para poder oferecer alguma coisa,
Nesse caso aqui eu vou experimentar tal, se eu não tenho dinheiro, sabe o que eu faço? Eu agradeço e já me retiro. Não significa que eu não gostei, pelo contrário, te agradeci e vou fazer um elogio a você. Mas eu sei que eu não tenho dinheiro naquele momento, então eu não vou comprar. Então não fique tímido e não imagine coisas contrárias à situação caso as pessoas não comprem. Defina o horário que você vai, o dia do mês que você vai, porque tudo isso pode influenciar nesse processo de venda que você vai fazer. Mas a oportunidade, então, ela nasce sozinha, ela nasce exatamente desse momento que experimentaram. Quando a pessoa tem o dinheiro ali, ela vai naturalmente perguntar mais e fazer a compra. E caso ela não faça a compra de fato, a oportunidade, a sementinha foi plantada porque eles gostaram e provavelmente eles vão pelo menos te pedir aí a sua rede social para ficar de olho em você e para poder te seguir, tá? Manda amor. Não tem nada pior do que você ser abordado por uma pessoa e ela forçar uma venda. Você se sente coagido, você se sente constrangido e até às vezes você compra sem querer, só para ficar livre daquela pessoa. Sim. Então a ideia é que você seja sutil nesse momento. E às vezes quando a pessoa compra e ela não tá afim, ela chega em casa, ela dá pro filho e você não conseguiu passar a experiência que você queria. Você não quer que a pessoa compre para te ajudar. Não é isso que você quer. Sim. Você quer que a pessoa compre para ter uma experiência. Exatamente. Esse é o jogo. Não vou aprofundar muito sobre isso que o Pedro está falando, porque é tema para um outro vídeo, que se não foi postado ainda, vai ser postado, então fica de olho nele, tá bom? É uma excelente estratégia sobre o que não fazer na hora de vender. Mas vamos continuar, porque o nosso tema hoje é outro. A oportunidade, então, ela acontece, ela floresce, porque você plantou a sementinha da experiência, tá bom? Então, ela vai acontecer naturalmente, muito diferente de quando a gente tem uma venda indireta, que é onde você precisa ir lá e realmente fazer a venda, oferecer, tá? Então, a oportunidade com a experiência, ela tira a dor e a timidez, ela acontece naturalmente, principalmente se você tem literalmente a clareza na sua mente que você não está saindo para vender. Você tem que estar saindo com a missão no coração de que tudo bem se eu voltar para casa com a sacolinha de brownie intacta. A ideia não é sair para vender esses brownies. A ideia é sair para plantar a minha semente. Você precisa pelo menos voltar para casa com a caixa de mini brownie vazia. Quando você sai com este foco, tudo vai dar certo, né, amor? Tudo vai dar certo. E lembre-se, isso é um investimento. Eu vou frisar sempre. Com certeza. Isso é um investimento. Você não está dando nada de graça para ninguém. Tudo isso vai voltar. Penúltimo ponto, gente. Instagram, venda direta. Para galera tímida, que o processo é doloroso, essa é uma excelente ferramenta. Porque quando a gente é assim, a gente tende a descobrir formas que a gente possa vender com a mesma intensidade de alguém, por exemplo, como o Pedro, que vai lá na rua e dá o melhor de si e sai e volta sem nenhum produto. Então, quando a gente não quer passar por aquele processo, a gente tende a extrair muito mais de outras ferramentas e dar o nosso melhor. Então, faça um Instagram, eu tenho certeza que você vai ter um Instagram, assim, impecável, um Instagram que vende, porque o Instagram é a venda direta, a pessoa vem até você. Quando a pessoa vem e se mostra interessada, não tem o processo doloroso. Você vai simplesmente finalizar a venda. Um Instagram que vende é um Instagram impecável. Legenda que chama atenção, fotos que dão água na boca, seu nome lá no perfil, porque as pessoas querem se socializar com pessoas e não com empresas. Então, tem muita dica tem muita estratégia de como montar um belo Instagram que vende aqui no nosso perfil e dê uma olhadinha no nosso Instagram também. Porque apesar de estar sempre distribuindo muito conteúdo, nós também somos um Instagram que vende. A gente nós vivemos disso. Então a gente realiza vendas que muitas vezes são provocadas a partir das fotos que a gente posta, dos stories que a gente faz. Então fica de olho nisso. Último ponto, muito importante. Você está desesperado? Para vender? Você está desesperado para vender? Se você sair de casa com esse desespero na mente, você não vai passar a experiência que você quer. A oportunidade não vai acontecer porque o seu desespero vai fazer com que você ofereça o produto ao invés de deixar que ele surja naturalmente. É importante que você observe se o processo de venda doloroso por causa da timidez, ele não está acontecendo por causa do seu desespero.
por mais desesperado que você esteja para vender aqueles brownies, porque você tem conta para pagar, tem não sei o que, não pareça desesperado. O processo de experiência, tudo isso daqui a gente tem que ser muito sutil, para que no inconsciente do seu cliente você esteja literalmente vendendo, oferecendo para ele ali e realizando o que lá no fundo você quer e é o que você vai fazer nos próximos dias quando você retornar naquela loja. Então, minha sugestão para você é que não pareça desesperado, por mais que você esteja, deixa o desespero dentro de casa e saia com seus mini brownies, com a frase da experiência na ponta da boca. Se quiser levar uma outra pessoa com você, isso vai facilitar, porque você vai conversando, os dois vão ali trocando ideias e fazendo a experiência acontecer. Saia e tenha em mente no coração de que o que você quer nesse momento é transbordar, é plantar, é transbordar amor, transbordar sabor, boas experiências. Essa tem que ser a sua primeira missão para você matar a dor e a timidez e fazer com que tudo aconteça. E aí, amor? Gente, o desesperado não faz venda, tá? Ele afasta os clientes. Com certeza. Então saia com serenidade, esse processo tem que ser sutil, você não pode forçar nada. Não. Por mais que você precise muito, você tem que ter a consciência. Passo de cada vez. Passo de cada vez. Pessoas que saem assim para a rua para fazer a venda, infelizmente elas não conseguem. Quando a pessoa chega para você e diz assim, preciso pagar a minha faculdade, me ajuda por favor? É muito diferente. Ela vai te ajudar uma vez, mas ela jamais vai entrar no seu Instagram e pedir para comprar de novo, porque afinal a oportunidade tem que acontecer na cabeça do seu cliente. E se você pede uma ajuda, ele entende que a oportunidade é sua de receber um trocado e não dele de estar experimentando um excelente brownie. Espero que você tenha gostado. Salva e compartilha com quem é tímido e com quem não gosta da venda, porque de fato a gente não gostava da venda. Eu não gostava, né? Mas fluiu, aconteceu, estamos aí hoje lindo e belos vendendo muito. Beijo!